Queridos irmãos, vamos unir nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe, pedir a assistência desses bons irmãos de luz, pela cúpula espiritual dessa casa, para que derrame bênçãos de luz sobre todos aqui presentes, para que possamos estar receptivos aos fluidos e fluidos de luz e de paz desses bons irmãos aqui presentes. Prece a Maria. Ó Maria, Mãe de Jesus e de toda a humanidade, nesse instante suplicamos que o vosso manto de luz caia sobre as nossas cabeças, que a vossa luz seja o caminho que possamos seguir, que os vossos exemplos possam ser imitados por todos os que habitam o planeta Terra e os que estão nos mais diferentes mundos e na pátria espiritual. Que possamos receber de vós, Senhora nossa, as bênçãos de carinho, afeto, paz e saúde. Que tenhamos sempre nossos pensamentos sãos e saudios para comungar convosco. Ó Maria, que as lágrimas que derramastes por vosso amado Filho Jesus, o divino Cordeiro de Deus, possam ser atendidas por todas as mães e por todos os nossos irmãos, e que na trilha do progresso material e espiritual a tenhamos sempre como uma bandeira desfraldada, para segui-la, amá-la, respeitá-la, compreendendo os nossos próprios destinos. Ó Maria, olhai por nós e pela humanidade inteira. Que assim seja. Muito boa noite então a todos. Hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que é a candeia? Isso. Descobri. O que é o alqueire? Eu achei esse texto, eu fiz partezinhas assim, né? Aí eu falei, não estou conseguindo, não vou fazer, vamos fazer todo mundo junto hoje. Aí esse capítulo ele é bem complexo, né? Então convido a todos para fazer juntos. Primeiramente vamos entender o que é candeia e o que é alqueire. E o que quis dizer Jesus com essa parábola? Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Por que Jesus falava por parábolas? E o que ele quis dizer com quem já tem, ainda mais se dará. E quem coloca a candeia debaixo do alqueire? E por que a coloca, né? E o que ele quis dizer também com vós sois a luz do mundo. Primeiro, vou um textinho, tá? Bem pequenininho, são 18 páginas. Não, é um texto, é pequeno, é porque eu escrevi, eu dei uma aumentada, mas eu vou resolver. Então, vamos então agora voltar mais ou menos 2000 anos para trás. Com certeza todos nós, 2000 anos, com certeza todos nós estivemos lá, né? 2000 e poucos. E se estamos aqui, andamos jogando a pedra. Pois é. Estivemos jogando pedra, né? E na época de Jesus, encarnado na Terra, e vamos encontrar Jesus conversando com seus discípulos na casa de Simão Pedro. No momento em que chega a hora de espalhar a boa nova, de ativar intensamente a difusão da nova doutrina, de fazer com que das margens dos Tiberíades comece a espalhar a boa nova pelas estradas, campos, rios, vales e montanhas. Esse texto é bom para a gente depois seguir com o Evangelho, porque ele nos ajuda a refletir depois porque a gente não deve colocar candeia. Já começa assim. Então o mestre reúne os 12 discípulos na casa de Simão Pedro. E Jesus disse: Amados, se estamos diante de uma bifurcação na estrada, de um lado um caminho formoso e bem pavimentado, do outro uma vereda escambrosa e repleta de armadilhas. E temos de escolher um deles. Que pergunta nós fazemos antes de decidir de fazer esse caminho? Judas começou a falar. Judas era o primeiro, né? Na verdade, Judas era o mais instruído de todos, porque ele tinha um comércio, né? Tinha um comércio e ajudava Jesus e começou a seguir Jesus, aí ele se dividia. E Levi cobrava os impostos e também seguia Jesus. Então eram os mais instruídos, por isso que Judas era o tesoureiro do grupo. Então Judas começou a falar: Mestre, qualquer um de nós escolheria
qualquer um de nós escolheria. E Jesus então interrompeu Judas e disse: Judas, fale por você. E Judas prosseguiu: Eu escolheria o caminho formoso e bem pavimentado, Senhor. Por que, Judas? Perguntou Jesus. Porque tenho aprendido que Deus não exige de nós sacrifícios inúteis. E outro discípulo perguntou: Como sabe que seria inútil, Judas? Simão Pedro também falou: Nosso mestre quer saber que pergunta faríamos a nós mesmos diante dos caminhos. E disse: Eu creio, Senhor, que a pergunta seria essa: aonde nos levará cada um desses caminhos? E Jesus respondeu: Perfeito, Simão Pedro, é isso. O caminho seguido pelos que se movem, levados pelo interesse fácil e inferior, é largo e bem pavimentado. E a estrada que conduz ao sofrimento pelo bem de todos é estreita e escabrosa. Por isso, a necessidade da pergunta antes da escolha. O livre-arbítrio de cada um de nós é soberano na hora da decisão. Assim como as consequências da escolha são de nossa responsabilidade. Use as duas estradas como exemplo para todas as situações da vida nesse mundo. As discussões estéreis, que de nada servem para o nosso melhoramento, devem ser evitadas. Levi então disse: Senhor, receio que meu trabalho como coletor de impostos possa ter endurecido meu coração. E aí Jesus lhe disse: Ponha seu coração à prova, Levi. Busque as ovelhas perdidas da casa do nosso pai, as que se afastaram de Deus. Reúna quantas almas angustiadas puder, e diga a eles de minha parte que é chegado o reino de Deus. Não há coração de pedra que resista às lágrimas da gratidão de um desvalido. Voltei para trás? Não. Então, André disse: Senhor, e se o caminho pela estrada mais difícil nos levar a lugar de pessoas que nos causem medo? Somos ainda simples discípulos, longe do conhecimento e da determinação do nosso Mestre. Jesus lhe disse a André: Em seu coração há um trono e dois sentimentos rivais lutando para sentar-se nele, o medo e a coragem. Eleja um dos dois, você pode, é só querer. O conhecimento, por sua vez, nasce na pergunta, ilumina-se na resposta e cresce no campo da batalha. Nenhuma lição de vida tem a força de um encontro com aqueles que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões. Limpe as feridas de um leproso, esclareça um espírito em trevas, dê de graça o que de graça lhe é concedido. Então, Tiago indagou: Senhor, minha aparência de pescador humilde e muito jovem pode me levar ao desrespeito, pode me levar ao descrédito, aqueles que eu tentar doutrinar. Dirão que sou tão desvalido quanto eles. E Jesus lhe disse: E para que não diga tal coisa, aos meus discípulos devem ser todos homens de barbas brancas e pertencentes a uma casta superior? Será que o exibir de vestimentas ricas conta mais do que tesouro, que o reino do céu reserva para os simples? O supérfluo, no alforje da túnica ou na alparcata, desfigura o operário do próprio sustento. Juventude, amor e simplicidade são coisas suas, Tiago, use-as. Então Bartolomeu veio e perguntou também: Senhor, a inexperiência é um fantasma que tira meu sono. Como chegar pela primeira vez ao necessitado? Ah, querido Bartolomeu, o necessitado costuma buscar ajuda, mas que não espere por isso o que se dispõe a ajudar. Em qualquer cidade ou aldeia a que seus passos o conduzam, procure-os que, com sinceridade e devotamento a Deus, aceite os bens do céu, reparta as bênçãos do Evangelho durante todo o tempo que ali permanecer. O princípio
A princípio, toda casa é um templo. Uma saudação amorosa deve sempre preceder a sua entrada. Se tal casa merece sua dedicação, desça sobre ela sua paz. Caso ninguém deseje ouvir suas instruções, saia dali sacudindo o pó das sandálias e com ele o rancor. Não se deixe contaminar pela iniquidade alheia. Meus doze irmãos discípulos, as palavras que vou dizer agora serão duras e necessárias para que nada fique oculto sobre a espinhosa missão de construir o reino de Deus. Levado ao combate na arena romana, o gladiador não sabe que futuro espera. A ovelha que vai ao covil do lobo tem da mesma forma destino incerto. Meus apóstolos, mensageiros da Boa Nova, terão que seguir forçosamente o escabroso caminho das armadilhas, e assim viverão também sujeitos a muitos perigos. Cada sombra ocultará alguém que, apesar da amizade de ontem, hoje o arrasta acorrentado ao tribunal, como um réu. Lá será açoitado na presença de reis e governadores, tiranos e descrentes, de cuja alma foi exilada a ideia de Deus. Ao som do chicote do audaz, dará ao discípulo seu testemunho de fé, inspirado pelo Pai. Para vocês, cada novo dia será um novo adeus às ilusões do mundo. Se a tentação, a zombaria, o ridículo e a crueldade se unem contra mim, o que não farão aos meus discípulos? Considerem, meus amados, que também eu vim à terra para dar o testemunho. Portanto, não serão 12, seremos 13 a enfrentar a escuridão. Diferença nenhuma existe entre discípulo e mestre. Iguais no riso, iguais na dor. Se expulsados de um lugar, iremos para outro. Caso as tarefas dividam o grupo, estarei sempre em pensamento com todos, onde quer que estejam. Façam da coragem seu estandarte e da fé sua estrela guia. Nada temo. De cima dos telhados, se assim for preciso, preguem aos humildes o que os seus ouvidos ouvem. Aqui e revelem a verdade. Um dia o bem o fará. Que assim seja. Testemunho de Jesus muito uma das reuniões de Jesus. Agora vamos para o... Agora vamos às perguntas. Que estava lá na folhinha. Tem que numerar essas folhas. Eu numerei, só que aí eu me perco. Então, vamos entender primeiramente o que é candeia, né? A Cristina já sabe o que é. Não sei. Tu veio com a prova pronta hoje? Então, alguém sabe o que é candeia? É a melhor ideia. Uma lamparina? Tinha uma lamparina. Como é que desafaz toda pra ver? Não ponheis a candeia debaixo do que é. Ok. Ok. O que é o ok? E o que é o que? Um tipo de mesa, um tipo de bancada. O que ele era Não, que eles usavam para medir grãos, para medir cereais. Cesto. Era uma É medida. tipo uma medida, um medidor. Ele media 35 litros, uma coisa assim. Mas é tipo de um cesto. Né? Sim. Então colocar É uma coisa grande. a candeia debaixo do ok, quer dizer, dentro dele. Escondida, né? Então, Escondendo meio, embaixo, Debaixo dele. escondendo a luz. Porque aí perde a luz. Toca fogo. Que tinha dentro de candeia. candeia é isso que a Jana está dizendo, era uma lamparina, né? Tipo Uma uma lamparina de lamparina da Aladim, época. essa bem velha, assim. Era esse estilo de lamparina, assim. Usava Era o que com usavam óleo para dar e para luz. luz na época. Sim. Não? É, Candeia era usava uma óleo, naquela época, óleo de oliva. Óleo de oliva. E aí, Não coloque a candeia, a luz, a lamparina, debaixo do alqueire. O alqueire é a cesta essa. De medir. Não esconder a luz, né? Não esconder a luz, não deixar no escuro, né? A luz tem que iluminar. e aí, então, Porque é por que importante. isso? O que queria dizer Jesus com essa palavra lá? Não coloqueis a candeia de... Vamos Isso. estudar junto, eu não fiz o texto. Não queria que colocassem para fugiu. Não coloque a luz? candeia. Não queria que não deu.
Conhecimento. O que é a luz? O que significa luz, né? Conhecimento. O que significa a luz nesse momento que ele estava esclarecendo aí? A verdade? A verdade, o conhecimento. Falando aqui desse texto que eu acabei de ler, que ele estava reunindo os discípulos para sair, mostrar o conhecimento para todos, caminhando, não tinha internet. E ele tinha que E eu observei fazer passo a passo. nesse texto, dá para observar bem que cada um tem uma ideia diferente, né? Ou um sentimento diferente, um é medo, outro é coragem, o outro era... Todos tinham dúvidas. Todos né? tinham dúvidas e diferentes um do outro. Quer E dizer, hoje cada um eu tem a vejo, sua né? maneira, né, de passar o conhecimento. E hoje a gente também tem isso, né? A gente às vezes sabe alguma coisinha. Eu acho que às vezes prevalece muito medo. A gente tem medo de falar para aquela pessoa, de chegar e dizer: olha, não é bem assim. Tá triste, tá sofrendo. A gente quer dar uma palavrinha, né? De ele entra e não se anima a dizer. Alguns por medo, outros têm vergonha. Outros acham que a pessoa não vai aceitar e nem tenta, né? Não é isso. Só que nós temos assim, não temos medo, não temos vergonha, mas a maioria ainda não tem o conhecimento. Por quê? Não é o conhecimento em si da inteligência intelectual, uma coisa assim que a gente, na maioria, hoje em dia, as facilidades de estudo, de adquirir uma faculdade, né, de formação, está aí. Mas o conhecimento da vida espiritual, né, o conhecimento da vida em si. A maioria vive. Eu acho que até é impossível a gente ter o conhecimento total, né? Não, Visto não. que nós ainda temos que evoluir. Os discípulos lá menos ainda, né? Eles assim estavam começando. Nós agora temos muito mais material que Do eles. que eles naquela época. Eles só eram o que Jesus dizia. Mas eles tinham um exemplo. Eles tinham Jesus. Sim, mas Não tinha precisa Jesus, internet, jamais nada. Nós também temos. Sim, mas Né? Não ficou todos os exemplos dele, nós também temos. Não, Não vemos, mas. claro, mas eu Mas acho eles assim, ó, conviviam com eles. através dos No dia a dia. tempos, o ser humano foi entendendo melhor as coisas que Jesus queria dizer. Claro, tanto que E ele também falava lá, perdendo o conhecimento também. tanto que ele falou lá que Entendeu? quando ele veio 2000 anos Põe atrás, a candeia debaixo do que. quando ele veio 2000 anos atrás, o povo, o mínimo que tinha já estava pronto para receber aquele conhecimento. Antes disso, já tinha vindo outros, falou até semana passada, né? Já tinha vindo outros que falaram a mesma coisa que Jesus, mas não conseguiram, Não povo conseguiram não mover, não entrar na conseguiu cabeça. entender o que tinham falado. Quando Jesus veio, já estavam prontos para receber aquele conhecimento e mesmo assim estamos aí mastigando isso faz 2000 anos e não pegamos tudo, né? Então agora, com a vinda do Consolador, que seria o entendimento, conhecimento da vida espiritual ou aceitação, né, dessa vida espiritual, é que a gente está começando a colocar em prática alguma coisa, ou ao menos viver essa ideia de que somos espíritos, né? Até então, Porque eu acho ainda sabemos que somos espíritos, mas vivemos conforme essa ideia, que somos espíritos mortais. Vivemos de acordo com essa ideia, ou a gente está com medo Não. de morrer ainda? não, medo de morrer não tem. Não. Muito pouco, eu acho que. Mas eu acho que a gente deixou muito a desejar ainda. Quanto o espírito. Eu acho assim que a gente tem até, vou falar por mim e por outras pessoas que eu observo, eu acho que a gente tem até um certo conhecimento, mas não se adequa a tudo que a gente sabe. Né? Passa a perna na gente mesmo, né? Não, eu vou comer carne, porque eu não posso comer carne. Isso é passar a perna em si mesmo, né? Porque pobre da vaca ali, pobre do porco. Sabotar? Mas A não gente se consigo. sabota, exatamente. Isso uma que eu sabotagem. digo, e não é que a gente desconheça, é que às vezes a Cada gente um- passa a perna, por quê? Porque não evoluiu o suficiente ainda. Isso Não mesmo. está em condição. A candeia, ela era. Cada casa tinha um lugar para colocar, né? E aí tinha a sua altura. Então aí isso quer dizer, conforme o teu conhecimento é o que tu pode passar. É a altura da candeia. Tinha casas grandes que a candeia era mais alta, era maior e tudo. Passava mais luz. E aí nas casas pequenas a candeia era menor, a pessoa de repente. Não quer dizer aquelas pessoas, no nosso entendimento, a gente tinha menos entendimento, mas mesmo assim a gente passava para o próximo, a gente passa, ilumina o próximo.
não quer dizer que a gente ilumina a nossa luz ao próximo, não quer dizer que a gente vá sempre. O outro, ele tem que se iluminar, ele tem que encontrar o conhecimento Ele tem que sozinho. se ajudar né? também, né? A gente só auxilia com a nossa luz. É o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente faz coisas erradas, né? E todo mundo diz assim, bom, mas a gente sabe que tá errado e segue fazendo. É. Sabe que tá errado, sabe que não pode Ou fazer fala aquilo. em seguida se dá conta, mas não conseguiu. Então, o que a gente não captou ainda, né, do entendimento, isso é a consequência dessa atitude. Eu sei que tá errado, mas eu vou fazer igual. Tá? Não mede as consequências. A gente não sabe a consequência, o sofrimento que nós vamos ter por cometer essa atitude. Então, por exemplo, assim, não, comer carne está dentro da nossa condição, né, ainda, e isso aí vai, o próprio organismo ele vai negar em algum momento a nossa reencarnação, vamos mudando a nossa condição física, e daqui a um tempo mais tem crianças que já não comem carne, né? Nato da criança. Mas tem outros sentimentos, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, todos esses sentimentos que a gente tem ainda que se mantém, a raiva. Por que a gente não consegue controlar? Eu sei que tá errado, por que eu não consigo controlar? Porque eu ainda não sei o que isso vai me causar. Não comia carne. Isso que eu não sei. Não é o que não está entra, só né? colocado nessas coisas, né? Hitler, por exemplo, não comia carne, era vegetariano. Quem? Hitler. Não comia carne, Que não que sabia. Super vegetariano. E Meu não Deus adianta do céu, nem muito, sabia é tudo um disso. conjunto, né? Matava as vacas. Hum. Não é o que entra como Jesus disse, É. o que sai. Não matar os animais, não matar as Matava pessoas. gente? Sim. Então, quando a gente tem um acesso de raiva ou alguma coisa, e se essa é contínuo, assim, eu posso ter acesso de raiva um momento, porque eu tive um desequilíbrio, um descontrole, passou. Mas se eu mantenho esse acesso de raiva contínuo, seguido, todos os dias, ou de dois, sempre alguma coisa me provoca raiva, com certeza vai estourar no corpo. E eu vou causar uma doença física em mim mesma. Tá? Então, daqui a pouco eu tô com uma úlcera, uma gastrite ou até mesmo um câncer por causa dessa. Então, essas consequências que a gente não está, depois eu adoeci. Né? Mas não se deu conta que a doença foi por causa dos sentimentos que estavam nutrindo. A falta de aceitação, né, da mudança, isso causa doença na gente, a gente se resiste. E a pergunta que eu ia fazer não está aqui, está aqui. Fala. Porque Jesus, um dos discípulos perguntava para ele, como tu falou da outra vez, por que Jesus falava por parábolas, se na verdade ele está dizendo para mostrar a luz, né? Para não pôr a candeia debaixo do alqueire. Se ele mesmo falava por parábolas naquela época. E aí, sabem por quê? Por que seria? Porque seria, consultando o Evangelho, diz assim: dá-se-á com os homens, em geral, o que se dá em particular com o indivíduo. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa deve vir ao seu tempo. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo-lhes Deus otorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. E então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão a fé enfraquece. Ele falava por parábolas e ele usava muitas coisas do cotidiano para falar, porque exemplos simples, porque as pessoas eram simples, né? E aí ele falava para os discípulos que para eles esclarecia mais porque eles já eram mais entendidos, mas o povo não entendia, então ele tinha que falar por parábolas para eles entenderem. É uma forma de todo mundo compreender a sua condição. Aí, como tu dizia, parece que Jesus era bipolar, né? Porque ele dizia que não era para fazer e ele fazia. Mas ele fazia porque conforme o entendimento de cada um. Ele era tão super inteligente, né? Vamos perguntar
E esses apóstolos que vieram seguir, rebanhou, já tinham um entendimento maior para aquela época, já seriam já em reencarnação de Sócrates, Platão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alguns sim, né? De espíritos que já E estavam... eram pessoas simples, honestas também, né? De bom coração. Porque esses apóstolos, como acontece nas casas espíritas, assim, em grupos, eles também discutiam e viviam se perguntando quem ia ter tal lugar no céu, quem ia servir mais, quem ia servir menos. E eles também tinham sentimentos de inveja, de ciúmes uns dos outros, né? Eles aprenderam muito naquela época. Mas como Jesus conseguia enxergar quem eram as pessoas, ele via neles, né, os seguidores que ele precisava. Sim, ele justamente, Judas escolheu ser tesoureiro, né? E Jesus permitiu para Judas passar por tudo isso, da ambição e tudo isso, para o melhoramento dele, né? Porque depois aconteceu tudo isso que Judas fez, coitado. E Judas, a gente acha que Judas fez aquilo como uma traição, né? Sim. Na verdade, Era necessário. na ideia dele não era uma traição, ele estava tentando salvar Jesus. E depois que ele desencarnou, ele não se perdoou por séculos, né? Até hoje não digo, mas até um bom tempo atrás ele estava resgatando essa dívida que ele tinha deixado. Então ele veio, agora a gente esqueceu. Ele reencarnou como? Não me lembro as reencarnações, mas aí veio mostrando. Ele se enforcou, né? Se enforcou, acho, não foi? Sim. Ele depois que Jesus morreu, sim. Então ele não se também, perdoa. né? Então a gente Então, culpa muito, Judas é o traidor. Não, Judas na época ele não quis trair, né? Ele quis salvar Jesus, porque na verdade ele achou que ele pagando, né? Eles iam aprender e depois liberar. Jamais pensou que iam Ele matar tá Jesus louco, Cristo. vamos internar ele. Então ele não se perdoou nunca, pelo amor de Deus. Eu sabia, sabe? Então essa imagem de Judas, o traidor, a gente tem que tirar da mente também, né? É porque a gente fica, né? Porque entre nós e Judas, Judas já está longe de nós. E aí, então, o que mais temos aqui? Eu escrevi umas coisas aqui. O poder de Deus se manifesta nas mais pequenas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, ele a derrama em ondas por toda parte, de tal maneira que só os cegos não a veem. Aí eu já tinha escrevido aqui. Jesus falava por parábolas e agia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. A gente já tinha falado isso. Eu acho... Tinha uma pergunta aí, não? Aqui. E depois tem... a outra pergunta é... Quem coloca a candeia debaixo do alqueire? E por que a coloca? A gente sabe Ele dizia, não coloque, né? que a candeia é o conhecimento, né? A base de tudo é conhecimento. A gente não vai evoluir sem esse conhecimento, sem esse entendimento da vida. Né? Quem é que não quer que isso apareça? Por que se escondeu por tantos anos, por tantos séculos? Eu sei, mas não vou contar. A candeia debaixo do alqueire. Porque até hoje o conhecimento é o que muitos não querem. A maioria Porque tem. as pessoas têm. Todos têm, né? Todos têm. É a única forma de liberdade, né? A única forma de salvação é o conhecimento. Então, no momento em que eu tenho essa independência, os outros perdem o domínio. Então, é exatamente essa briga por controle da raça humana. Olha a tua resposta, Cláudia. Do quê? Tu disseste que tinha essa resposta. Mas essa é a resposta. Eu sei, mas não vou contar. É aquele que põe a candeia debaixo do alqueire, que esconde, né? Não querem os outros ver. Não pode existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que não há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro.
Porque ainda a gente tá difícil, né? A gente não vê bem, a gente não vê, e quando a gente vê, a gente distorce às vezes os entendimentos, as coisas, né? O que estamos fazendo? Eu sempre faço a pergunta, né? O que estamos fazendo? Desprender é difícil, eu acho. O que Desprender, estamos fazendo aqui? deixar pra trás é complicado. Sim. Ninguém quer. Ninguém quer. Porque se a gente veio, reencarnou, né, para passar alguns anos aqui, por um motivo foi. Qual é o motivo? O que cada um de vocês Às veio vezes a fazer? gente chega aqui, as coisas carnais, as coisas materiais nos apega mais, né? Nós estamos passando por essa transição planetária onde muitos estão indo, né? Então estão sendo levados a levas, né? A levas de espíritos de tanto em tanto estão sendo encaminhados para outros planetas. Agora é um período, eu até estava contando um sonho que eu tive de um casal que desencarnou, senhores, né? Desencarnou há um tempo já, a noite passada tive um sonho com eles se despedindo, né? Que tinham sido recebido um convite para trabalhar em outro lugar. Quando eu acordei clarinho de que esse outro lugar não é nesse planeta. Então, quer dizer, eles estão vindo se despedir. Se não tiveram sonhos de despedidas assim, eles estão começando a se despedir de nós, porque eles estão indo para outros lugares. Então, quer dizer, não que são pessoas ruins, porque não eram desse casal de amigos. Mas eu Não eram acho que vão ruins e bons. Mas, exatamente. Mas o que acontece? Vontade. Só fica neste momento aqui no planeta, nas próximas reencarnações, quem realmente tirar todos esses sentimentos negativos que a gente tem. Então esta é a hora de Mas vai fazer ficar isso. Se ficar. Vai ficar bastante gente ainda, só que é bem menos do que tinha. Então, assim, ó, Sou o eu. que nós estamos fazendo aqui? Nós realmente queremos ficar aqui no planeta? Queremos ficar aqui e nesse momento do planeta vai ser um planeta de regeneração? Quer dizer, um lugar melhor? Será que eu vou querer ir embora? O que eu tenho que fazer para ficar? Pois é. Então, se eu não quero ir embora realmente, porque vai ser um lugar melhor aqui, o que eu estou fazendo para ficar? Será que eu ensino o evangelho, né? Porque às vezes a gente Mas sabe, aí- não vai ficar ninguém. Porque ele vai ficar num planeta Ninguém mais quer ficar. evoluído. Como eu. Então é isso, às vezes a gente brinca com essas É, coisas mas assim, não não é vai ficar brincadeira. ninguém porque ninguém está em condições. Como não? Estamos aqui. Ainda há tempo de fazer a viravolta, vamos dizer assim, né? Eu acho assim Que que não? o espiritismo, né, ele chega para nós. Por alguma coisa a gente chega numa casa espírita, a gente conhece por alguém no espiritismo. A gente é encaminhado, né? E aí é o despertar de cada um, né? A gente começar a entender para poder nós melhorar a gente mesmo, a nossa evolução, a nossa reforma, né? E aí a gente vê e a gente quer às vezes passar pro outro, porque o outro que precisa, nós não. E isso é... E a gente não quer fazer esse esforço da Não, mudança, esforço, não, é. então, vamos embora para outro que é menos complicado. Não, às vezes não é não querer fazer um É um esforço da esforço. mudança. A mudança. Até Tu te dá conta? se prontifica a fazer, mas tem momentos que tu cai, Cai. né? Pode reconhecer, mas a ideia não é que tu reconheça que tivesse mal, a ideia é que tu não faça. Eu percebo que eu acho que tem muita coisa influenciando assim, ao contrário deles. Eu vejo muito isso. O plano espiritual está em guerra. Né? Sim, Há espíritos as filósofos, né? Eu acho que tá que muito pesado. Assim, tem muita Não quer. coisa trabalhando para prejudicar. Exatamente. O planeta está numa situação assim, ó. É o momento da mudança. Então, o padrão vibratório tem que levantar, é obrigatório. Os que não estão nessa situação, que vão ser levados embora, eles estão querendo baixar o padrão vibratório para eles poderem ficar aqui. Cai quem quiser, né? Cai quem... Então, na verdade, eles já estão sem essa opção, mas eles continuam tentando fazer a gente baixar o padrão vibratório, por exemplo, essas guerras que acontecem, né? Até estava ouvindo uma palestra diz que dizia assim, olha, tá lá o Putin, né? Fazendo... Putin. Fazendo lá o que a gente está mandando, emitindo, quando a gente vê a notícia, o que a gente está pensando quando
Eu não penso nada, eu não vejo nem sei o que Tristeza, tá acontecendo. raiva, fúria, bota a boca lá, né? Briga. Não é isso que a gente tem que fazer, né? É simplesmente orar e pedir, bom, que eles consigam se acertar, que ele consiga mudar esse pensamento, que ele não... Até porque não é só ele. Hoje errado, eles né? se Tem encontram mais na coisa. colônia, me disse a Carmen. Tudo ele começou porque o outro estava querendo permitir que inimigos invadissem a Rússia. Então foi ali que conseguiu. Foi os egos que estão Então, em guerra. eles estão lá em egos, exatamente. Porque nós o que temos que emitir? Luz, né? É o único que a gente não vou emitir raiva, não vou emitir energias negativas, eu vou simplesmente ou ficar neutra ou orar por eles. É a única forma que nós temos de manter o padrão alto. Se não, baixa o padrão da Terra, do planeta, né? E aí a gente demora mais para fazer a transição. Mas vai se dar. Não vai demorar. Eu não sabia. Vai demorar mais se a gente não... A demora depende de nós. Vai depender de nós. Por isso. Da nossa reforma, né? Só que já está no nível em que não há mais retorno. Vamos Né? subir, vamos descer. Hoje uma pessoa me vi um disse vídeo que da a gente está Mônica. à porta de Sim, uma ela- terceira guerra. E falando Eu nem sabia. que seria E a tá, mudança no caso de Eu não vejo carnaval, eu não vejo. subir a vibração é agora, que depois É agora, realmente, exatamente. se nós não conseguirmos e tal, não teremos, vamos dizer, Outras chances, outras né? chances, entendeu? Aí o que vai acontecer é que os bons vão ser retirados. Vão ser retirados se os ruins ficam. Aí sim vão ficar. É muito pouca essa possibilidade, mas Mas ainda, aí existe. né? porque ela Existe, se falou, a gente não mudar, né? Então, Eles saem os bons e ficam os ruins. Mas ela comentou que Os incomodados que se retiram, vamos dizer assim. que a guerra que. Mas aí vai, nós- em vez de ter uma mudança, o planeta para melhorar, ele vai piorar. Retorna ao planeta de prova e expiação. A pessoa, Maior as pessoas- quantidade de pessoas más. A terra pessoas não, más. a terra tem bonito. Mas é uma guerra brava, né? Então, É o um que, que a gente desafio, tem né? que fazer? Um grande Né? desafio. O que Não, nos o cabe a jeito, nós então, individual? é Nós difícil. nós não podemos fazer nada. Não, tá aí o Mas conhecimento. condiz com Vamos. também ela comentou que, por exemplo, agora nós estamos em guerra aqui, tá? Mas que o mundo espiritual está Pior ainda. muitas vezes maior a Maior a guerra guerra para deles. nessa proteção e tentar não nos deixar cair. Isso condiz realmente, será? É a força do mundo, dos Claro, tá irmãos vindo muitos inferiores. espíritos superiores. Superiores e- para conseguir evitar que esse padrão caia. Né? Não estamos sozinhos, né? Então, a nós cabe o quê? Né? Ajudar Eu as acho assim, pessoas. não tenho nada a ver, estamos aqui no Brasil, eles estão Vem lá pra do lado. cá, né? O que nós podemos fazer? Não emitir pensamentos negativos. Mas é tudo na face. né? Não emitir já é alguma Não, eu coisa. não falo disso. Aí a gente vai ficar com raiva Eu falo porque eu não vejo, do nem culto. quero saber. Porque é necessidade. A gente tem que iluminar o coração dele para que ele pare com isso. Através da vibração. Tem discernimento. Então, isso é conhecimento. Isso aí é tirar Na verdade, que o culpado de o alqueire da cabeça. tudo isso que acontece, eu acho que, lamentavelmente, são as mídias, né? Porque eles tomam partido e as pessoas vão se dividindo. Fazem Nem as param para pessoas. pensar. Né? Não, a Ucrânia tem razão. Aí uma porcentagem vai lá defender o presidente da Então. Ucrânia contra a Rússia. Existe o domínio das grandes. Como é que se diz? Das Mas grandes essa potências guerra estão ela é sob o ela é domínio mais uma guerra, de sabe? espíritos inferiores. É que essa guerra está sendo televisionada. Exatamente. Vai pegar- 2014, Vai pegar na África, vai pegar em todo mundo. Hoje o mundo está todo em guerra. Jerusalém. Não demonstra para nada. As grandes potências estão sob o domínio dos espíritos inferiores, no sentido, né? Por quê? Porque eles querem dominar tudo. Então, quando fala em mídia, quem é que está dominando a mídia? Quem é que está Os controlando espíritos inferiores. a mídia? Eles controlam o nosso Eles estão pensamento. atacando Eles- tudo quanto é lado, né? Então a gente parar também pra tem que E pensar. a gente Tem tá que deixando, entender. né? O ser humano tá deixando, né? Eu sempre digo, se tu quer estragar teu dia, olha o Jornal Nacional. Eu Olha o acho Jornal que Nacional, tu estraga tua noite, entendeu? não. eu abandonei, Vibração. eu não vejo notícia. Não dá pra... Eu me Então a gente recuso tem a ver. que. Esse texto aí, ele traz essa ideia, assim, bom conhecimento. O que é conhecimento? Não é só saber. Conhecimento é a gente botar em prática o que está entendendo. Eu sei que esses espíritos querem controlar. Eu sei que eles fazem o movimento todo para dominar o meu pensamento, as minhas emoções. Tá? Eu vejo uma televisão e sinto raiva. O que é isso? Estou
dentro de casa sozinha e estou ouvindo uma notícia e vai me deixar, vai mudar o que eu sou? Cadê a luz? Então a ideia não é... Escondida debaixo do queijo. A gente Sim, tem mas que então começar a gente tem entender que quem ficar somos. Quase que alienado, né? E nós Não saber nada, então. Não saber, Não ficar não atualizado é, de não nada, é. porque Não, infelizmente é que corrige a gente. mas não, mas tu tem que procurar o conhecimento que Saber é importante. Ah, Às não, eu vezes, sei, mas Eu acho que assim, ó, eu acho nem que só pra- de coisa ruim vive as mídias sociais. às Não, vezes, mas eu eu sei, mas acho. a gente tem que Não, saber as também redes o que tá sociais, acontecendo no vamos mundo. e venhamos, que hoje por hoje, E a gente tá 90% é importante inservível. também, né? É uma abominação, né? Discordo. Mas esses 10% que fica realmente é muito bom, né? O problema é assim, ó, as pessoas, eu tenho meu filho para me dizer tudo o que é falso e tudo que é verdadeiro, mas a maioria das pessoas não tem alguém que entenda, que vá lá pesquisar na fonte se aquilo é fake, se aquilo não tem fundo. mas a notícia, ela, no caso assim, ó, estamos falando de redes sociais. Aquilo me interessa? Não, por isso que não vejo. Passa reto. É isso. Não, Eu acho essa que é a questão. No eu momento que tu acho deixa Não, mas eu de digo curtir coisas da atualidade. aquele tipo de coisa, tu não vai ver mais. Sim. Entendeu? É Desaparece. que nem assim, as pessoas falam, vamos dar Globo. Mas tu vai nas casas, todo mundo vê novela. Não tem coisa que te ensine mais a fazer o mal que ver uma novela. Te ensina a roubar, te ensina a matar, Não, e te, Né? te trair. Né? te E todo mundo estimula fala a da não Globo. gostar todo do mundo vilão, fala. né? Não gostar do outro, te estimula a aquele vilão odeio. Então, aí tu vai lá e tu não vê ninguém ir pra. Umas novelas. Hoje tu vai, uma pessoa bem simples aí, que tem uma antiga, tem uns 20 canais aqui ali, que tu vai na parabólica ali. Tem 8, 9 canais bons ali, educativos. E ninguém só passa por ele. Ninguém. Esse não me prende. Então aí eu acho que tu busca o que tu quer, o que tu quer pra ti, né? E Tu vai aí, vibrar. O problema é que são preparados para isso. se trata da nossa reforma. Há uma íntima. lavagem cerebral Ah, feita na mídia. Desde a idade mais tenra É. existe uma lavagem cerebral. Então hoje, por exemplo, as crianças, os jovens estão dentro do celular. Vive. Dentro. É. Então é por aí. É por aí. Tem todo um Foi todo. esse caso absurdo que tu deu ontem aí, que tá rolando no WhatsApp, que o menino matou pai, mãe e irmão. Vai, nem sabia. Por causa da. O pai tá Matava a E aí, por que ele não matou? Matou, ele tem 13 anos, acho que é 14 anos. Só matou porque a mãe batia nele também, mas só que ela não queria que usasse as redes sociais. E ele entrou no As crianças esgotamento. ficam Pegou o revoltadas. revólver do pai e matou. Mas essas redes sociais não teve a baleia azul ano passado, não teve aquele outro coisa. É o que eu digo. Mas quem permite, mas a quem gente tem não o sabe acesso como é que pai a e vida mãe. dele, né, dentro de casa também. É difícil, É complicado. É difícil. As pessoas, eu acho que as pessoas Não, o áudio se dele é adaptam o áudio dele é à triste. facilidade. O áudio dele é triste, ele tem um áudio dele, do depoimento dele pra polícia, no caso, por que ele matou. E tu não acredita que aquele ser tem 13 anos, né? E eles achavam que o pai estava morto. E aí Eles a polícia assustou, né, não, quando viu o pai o está vivo. Imagina. Aí ele se surpreendeu. Como o pai está vivo? Tinha matado ele. Porque ele já estava num ponto. Aí assim, o pai dele disse para os bombeiros, para o SAMU, que foi o guri que matou. O que provoca uma notícia dessa? Entende? O que provoca? Não, primeiro a discussão, no caso, mas eu digo assim, Já, eu acho que o que importa é o principal, né? No momento ali que eu escutei, eu fiquei ouvindo a história triste dele, não achar que ele fez correto, né? Mas, muito triste, porque é uma pessoa que estava sendo maltratada ao extremo, né? E por que também? Porque os pais acreditavam que as redes sociais eram uma coisa absurda para ele também. E não sentaram para conversar com ele para saber o ponto de vista dele, né? E dizer para ele, bueno, tu pode usar, mas desse jeito, moderno, né? O que provoca em nós essa notícia quando tu ouve na televisão? Revolta, Pra mim, fica surpreso. Quem é que se lembrou de fazer uma oração? Eu na hora fiz. É isso.
É isso. Porque a notícia assim, ó, já aconteceu, não tem mais volta, pronto. É uma notícia, é um conhecimento. Qual é a ação que a gente tem que fazer em relação a isso? É a luz, é emitir luz, é a mesma coisa lá na guerra. Bom, quantos morreram lá na guerra? É isso, então. Então, porque Jesus disse, aquele que já tem, será dado ainda mais? Alguém sabe por quê? Isso a gente já falou, não. Já falou na aula retratada. verdade, né? As pessoas já têm mais compromisso. É, isso Quanto mesmo. mais sabe, mais compromisso. Tem Mas será cobrado, né? Quem menos tem, né? São os inocentes, né? Menos. Mais será tirado. Sim. Né? Quem mais tem será dado mais, quem menos E tem a mais gente será pensa tirado. isso em coisas materiais, né? A primeira Porque ideia eu vou tirar as coisas do que não né? tem, não dá mais pra quem Não tem. entendo, eu abro Na hora muito você evangelho volta. muito, eu abro muito evangelho nessa. E não Se dá essa parte aí. É. Quem Não mais consegue tem entender? conhecimento está falando em relação ao conhecimento. Quanto mais conhecimento tu tem, mais te será dado. Além da responsabilidade, Mais mais tu vai ter mais entendimento do que E mais Acontece. responsabilidade. Porque mais Mais responsabilidade oportunidades, e né? mais oportunidades. Mais cobrado. Né? Mas deveria ser contrário. Quanto menos conhecimento tu tem, menos entendimento das coisas, menos será te dado. Quer dizer, Menos será conhecimento. cobrado também. menos será dar. Tudo sob medida, né? E a gente mesmo, quando a gente vai aprendendo, a gente vai lendo o livro, quer ler o outro, né? O Espiritismo, a gente entra, quer aprender mais coisas. Então a gente vai entrando mais em conhecimento, né? Vai entrando em cima. Tu já sabe, se tu errar, tu tá... A consequência é maior, sempre. Quanto menos souberes, a consequência será menor. Então, Mas em compensação também tem muito mais vantagem. porque não tem condições de entender, né? Sim. Um exemplo, então, se uma criança ela é criada num ambiente que julgamos que não seja correto, entendeu? Ela cresce achando que aquilo ali é normal, ela vai seguir. Então aquele erro, na verdade, Não vai ser tão grave para ela quanto para outra Se pessoa. nós cometer um que crime, se tipo esse jovem de 13 anos cometeu um crime, que sabe uma criança de 13 anos? Nada, nada. Né? Imagina um de nós. Mas eles têm. É horrível as coisas que a gente Então, escuta dele. A mente do adolescente não está formada ainda. É complicado. Não está. Mas é um grupo muito grande que é culpado por isso. Claro. Né? Todo mundo. Eu acho que primeiro é a família, né? A família, os pais, eles Mas estão... se a Tem gente muita vai falar de responsabilidade. família, aí a coisa fica complicada, né? É que não temos como julgar, né? Não temos como atender esses. Mas a grande maioria não está Também preparada para nós ser pai e viemos- mãe. Sim, Nós casos viemos anteriores. dentro de uma família exatamente, né? Nós temos um pai e uma mãe exatamente para que guie, para que dentro de até uma certa idade nos mantenha, vamos dizer assim, com um paredão que a gente vá seguindo também reto para endireitar o que está torto, vamos dizer assim, né? Porque a gente é espírito independente de quem fomos, a gente traz conosco todos os as nossas tendências. Então, os pais foram nos dados de presente que é para nos guiar por 7, 10 anos. Depois disso a gente já tem uma liberdade de pensamento que não vai mudar muito. Então, esse tempo de infância é o que vai, dependendo, né, da criação, vai conseguir endireitar as minhas más tendências. Então, dizer assim, a criança não mente, criança não fala... Ela já vem com isso, né? Se ela tem essa capacidade de mentir, Está ela vai criança. mentir. Ela está criança, então ela vai mentir. Os pais é que tem que se dar em conta que ela mente. Porque se o pai passar, coitadinho, é pequenininha, não sabe o que faz, não. Se ela tá mentindo, ele vai ensinar. Se os pais não se derem conta que aquilo ali é uma mentira, né? Eles não vão educar. Então, E deixa. vai ser levado e ela vai continuar mentindo. Os pais simplesmente. Porque para ela aquilo é correto. Às vezes o catolicismo estragou muito o mundo também, né? Acho que é uma bobagemzinha, meu filho, que Porque não vai antigamente fazer. dizia assim, qualquer coisa errada, pede perdão a Deus e ali vai Faz embora. uma oração, Deus Pai vai te Nosso. castigar. Aí cometeu outro lá, pede perdão a Deus e segue em frente. É, Resumindo, como se aquilo fosse já resolver o E já problema. resolveu. Então, segue fazendo. Pode seguir fazendo. E às Então- vezes a gente, eu não costumo me chamar.
Mas eu acho até bonitinho uma criança fazendo alguma coisa assim. Isso acaba incentivando. Não, né? Eu presenciei há poucos dias. A criança pequenininha mentiu pra mãe que a professora tinha brigado com ela. E a mãe acreditou. E foi lá tirar a satisfação da professora. Uma criança de 3 A anos. minha com 5 Era anos. Hoje mentira, depois a mãe não com disse. relação à professora. O que eu fiz na hora? Não disse pra guria, olha, é errado. A mãe vai ligar agora pra professora, vamos ver se é verdade. Aí ela, não é, mãe, não precisa ligar. Aí tu já vem, né? Mas se deixa, sabe, aquilo vai criando. Claro, então. Eles vão ter que cortar. Parece Porque que. todas as crianças que passam Acontece dessa fase, pior, né? Da mentira, do pegar a coisa do coleguinha, borracha, ou lá. É assim que começa os pais, não ignoram. E aí tem toda a questão da psicologia, né? Dos pais de antigamente, com os pais de hoje, com os pais de amanhã. Acho que E vai misturou passando muito, de né? geração em geração. Acho que misturou muito, acho que esses conceitos antigos não deveriam mudar tanto assim. Que é certo, que é errado, é errado, mas hoje em dia, né? Com todas as pedagogias novas, Os critérios são bem, O meu né? filho diz uma coisa que é horrível que ele diz, mas às vezes eu fico pensando, será que ele tem razão? Eu vou repetir, não me crucifique. Não são palavras minhas, é do meu filho. E ele tem toda uma teoria para dizer. Ele me diz assim, mãe, as culpadas dessas atrocidades são vocês mulheres. Eu digo, mas que isso, próximo? Pelo amor de Deus. Mãe, enquanto vocês estiveram em casa a cargo da educação dos filhos, os filhos eram gente e tinham valores. Era 1 no milhão que saía distorcido. Por quê? Porque a mãe era a base dessas crianças. No momento que vocês quiseram a liberdade de trabalhar como adultos, vocês abandonaram, mas seguiram parindo. Seguiram parindo. Isso não importou de dizer, não, eu vou pro mundo, mas não vou ter filho, pobrezinho. Seguiram botando o filho no mundo e ó, que se vire. Os homens não fizeram nada. Mas é machista, né? Pelo amor Mas de tem Deus. às vezes. Mas as minhas filhas sem argumento para debater com Essas ele. crianças nasceram Mas tinha uma mãe ali, agora não tem. Tem. Não houve Hoje não tem a mãe, Alguns, não tem né? o pai, Todos, tem mas- todos. A gente um deixa consenso, né? Um Hoje a acerto. gente deixa o dia todo eles nas mãos terceiros, na De verdade. mães, E pais. às vezes mas eu acho que o pai hoje é mais é difícil de dar atenção para ver o que aquela criança está querendo. No final do dia, na correria, é muito difícil a gente conseguir. A pessoa criar cansada de trabalhar todos os dias, chega em casa, tem as coisas de casa, né? Arruma, faz uma janta. E aí entrega o celular para a criança te deixar em paz enquanto tu faz os afazeres. Tá todo esse lado, mas tudo vem do lado de coisa de sair de casa para trabalhar. Mas tudo Então, faz eu parte da discuto com evolução. A gente é que talvez não soube como lidar com isso tudo, porque na verdade o homem e a mulher são iguais em suas Não, com liberdades. certeza. Eles podem trabalhar. Talvez, né? Exatamente, o meio termo. Os dois podem. É preciso que haja a bagunça para que depois se conserte. Mas isso o homem aí hoje está mais participativo. eu acho. Ah, mas foi preciso. Muito mais o homem. Né? Isso faz parte da própria evolução humana. Então, Nem todos, né? Vamos ser realistas. então tá, então a resposta a gente já falou. Não falava de bens materiais, senão de bens morais. Na dosagem certa, aquele que procurou entender, aprender, lhe será dado mais conhecimento. Todos nós vamos evoluindo. O Espiritismo lança luz sobre os pontos obscuros, sobre coisas que nos questionamos e que não podemos entender, como quem sou, de onde vim, para onde vou. À medida que chega o momento, vamos entendendo mais coisas. Então, no Sermão da Montanha ele falou, e o que ele falou é para todos nós que estamos aqui. Vamos levar isso conosco hoje. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então, O que significa? esconder uma cidade Situada sobre um monte. sob. Embaixo. Sobre. Sob. Em cima do monte. Ah, agora melhorou. Sobre o monte. Sobre o monte. Sob. Sim, claro, 300 quilômetros. Não se consegue esconder uma cidade. Quer dizer, a luz acima, né, iluminando, tu não consegue esconder. Quer dizer, o conhecimento não se esconde. Assim, ó, uma pessoa até pode, né, quanto mais conhecimento aquela pessoa tem, quanto mais ela adquire conhecimento, eu sempre digo, não é trabalho. Porque a gente tem uma coisa, né, no serviço.
muitas vezes eu escutei muito as pessoas dizendo, não, eu não passo o que eu sei, porque senão vão me tirar o emprego. Ai, tem muito gente. Tem muita gente dizendo que não, meu conhecimento eu mantenho, porque senão o outro vai se aproveitar. Inclusive não delegam tarefas para não Então, deixar isso o mesmo. outro aprender. Isso aí é conhecimento técnico, né? Não é desse conhecimento que a gente está falando, é um conhecimento moral. Sim, não é intelectual. A pessoa que tem um conhecimento moral, que adquire moralidade, ela não esconde, por mais que ela queira, não tem como Sim, as esconder, está atitudes dentro, dela. exatamente, é dela, então as atitudes mostram quem ela é. Então, está lá em cima do monte, não tem como esconder. Né? Então, uma cidade, quer dizer, várias pessoas, quanto mais pessoas não se juntarem a essa luz, a esse conhecimento. Vão iluminar Então, o a mundo. moralidade, ela não esconde. Somos luzes. Somos luz. Nós somos essa cidade. Então, a gente tem que ter sair daqui, bom, né? E passar. Não é passar, Não não ser falar e e pregar explicar. e coisa. A gente É auxiliar, é conseguir caridade, ter né? a paciência com aquela pessoa que está te dando sério, conseguir perdoar aquele outro que está incomodando. Sim, tem um texto de Emmanuel. Conseguir ser tolerante com a pessoa. Diz que tá na aquele, nossa volta. aquele tão visidiado, Mas ele é tá que- louco. É justamente ali que a gente tem que ir mostrar, levar a luz da candeia. Mas é que chega um momento que tu consegue ser tolerante, né? Tá bom. Não, eu tô falando por mim. Eu levo a tolerância ao limite, chego em casa, me olho e digo, Tu te fica esforça, assim. tu te esforça. Mas Fica apertando, seja um camelo, não brigue, mas chega um momento que não dá mais. aí, Mas aí tu tá até gritando, tu tá, não tá tu tá tolerância. segurando, mas não quer dizer que seja Tá tolerância com isso. autocontrole, né? Exatamente. É um autocontrole. Já é um começo. Tá? Porque A a tolerância educação é- aquilo não vai te atingir. Tu nem vai A questionar. educação é Tá? coisa. Tu nem Vou questiona. aguentar. Tu não questiona, porque não te dá conta. Ah, não, mas eu vou Aquilo chegar não nesse te afeta, patamar. né? Nesse patamar, acho que não tem condições de chegar Bom, ali. então eu vou te incomodar essas vai. pessoas. Já dá Não um vou me caminho. incomodar. Tu é assim. Mas eu não consigo ser assim. Eu até tento, tenho paciência, me doutrino lá em frente ao espelho. Sigas assim, que é o caminho. Mas de repente chega um momento que é muito forte. Mas chega um momento É porque as que tu vai ter tendências que são muito passar. fortes, né? Vem de No várias fim, eu idades. acabo achando assim, ó. Quando a gente olha para uma pessoa, né? Sim. Essa questão aí que a gente está falando. Assim, não aguento, né? Eu tô vendo aquela atitude, aquela coisa tô me segurando, tô me treinando. Não. Quando tu olha para essa pessoa, o que tu tá vendo? defeito O dela. defeito dela. Então, no momento que tu não enxergar mais esse defeito, ele não vai te surpreender. Mas, Tu vai Imagina, aceitar o imagina. defeito. mas e se o defeito me transforma num capacho, como é que eu vou aceitar? Não consigo aceitar. Não cheguei nessa evolução Mas ainda. vai chegar. Vai chegar. Já chegará. Será? Claro. Não, mas aí também. Todos vão Ninguém chegar a vai. ser Cristo um dia. Não, ela é. Vai pisar. Ela Ninguém aguenta vai com pisar. Deus sou testemunha. Deus me livre. Tem os meus, como é que se diz? Os meus, Os guias. não, os meus que eu não, Altos e baixos. a maioria das pessoas já fica mais fácil. Tem alguns que eu ainda tenho dificuldade em aceitar. Não consegue Mas tô comer lutando. churrasco aquele, Hã? comer churrasco aquele lá. O churrasco aquele ainda, não, deixa Lá lá. atrás. Com essas pessoas que eu tenho dificuldade, eu me afasto, tá? Para não Faz o quê? me afasto, para não aumentar a gravidade da coisa. Sabe que só vai aumentar, Então eu tenho pra que quê? criar Faz. leis É que eu e sei, seguir. é porque tu tá Tu no não é trabalhando. responsável No pela trabalho atitude que a do gente outro. vê muito É no isso, trabalho. né? Tá. No trabalho. Na vida diária você vê isso. Não, mas no trabalho também. A gente convive, né? Tem No lugar onde a gente convive é que a gente vê essas coisas. Né? Tem um textinho que diz assim, um rapaz chegou pra, não sei se foi de Jesus mesmo, não, deve ter sido um outro. Diz assim, porque ninguém, todo mundo diz que eu não presto, né? Todos me recriminam, todos me rebaixam, todos... Ele estava se queixando para um mestre. Para o professor,
mestre dele. Diz assim, porque eu não valo nada. E aí no fim essa pessoa também já estava, né? Todo mundo dizia para ele que não prestava, que isso e aquilo, e ele já estava começando os vários. Chegou pro mestre dele, mas eu não presto mesmo, porque ninguém, né? Todo mundo. Ele mesmo estava acreditando que ele não prestava. Ele já estava acreditando, é a mesma coisa assim, eu acredito que eu não tenho essa paciência toda, então calma, né? Aí o professor, falando com ele, diz assim, isso é o que os outros veem de ti. Agora eu quero, tirou o anel que ele tinha no dedo, diz, eu quero que tu pegue esse anel e me faças um favor. Vá na feira ali e ofereça e me vendas esse anel. Mas eu não quero menos do que 1000 moedas de ouro, diz assim. Na época, ele pegou o rapaz, louco de faceiro, para fazer um favor pro mestre dele, foi na feira, correndo, né? E ofereceu aquele anel de ouro. Aquele anel, né? E na feira não houve jeito de receber. Recebia os trocados, mas 1000 moedas de ouro ninguém dava, porque não tinha valor nenhum aquele anel. E ele chegou desapontado com o mestre dele. Mas, olha, eu não consegui vender. Tentei fazer o favor para ti, mas também não. Nem isso consegui. Né? Eles não tem problema. Então, quem sabe o anel não tem valor mesmo? Então faz assim, pega esse anel e leva lá no especialista, ou como é? Em joias. E oferece e vê quanto eles te pagam. Quanto ele te dá por esse anel. Né? Só não vende. Só pergunta quanto ele vale e quanto ele te daria pelo anel. Aí ele foi lá e o especialista disse, bom, esse anel vale 70.000 moedas de ouro, mas eu só tenho 50, se ele quiser. Aí quando voltou para o mestre, parceiro da vida, que aquele anel valeu uma fortuna, né? O mestre assim, exatamente isso, não importa o que os outros pensam. A gente tem que se dar conta quanto vale. Não importa quanto tu vale. Então a gente também tem que se dar conta que a gente tem valor, né? E também, assim, ó, que a gente consegue. E também a gente está no lugar errado. Às vezes tu quer, não é valorizado naquele lugar, porque aquele lugar não reconhece. Não reconhece. Então, assim, o outro, o que está fazendo o outro não pode me atingir. Mesmo ou que não me reconheça, né, como uma pessoa melhor, ou que me faça coisas que me prejudiquem, não é da minha responsabilidade. O outro é problema, a candeia do outro, que é o problema do outro, a tua luz, a tua candeia. Não é um problema meu? Não é um problema. É um problema meu. Se eu é que tenho que fazer uma coisa que não... Não, tu tem que te preocupar contigo. A tua Tu maneira. auxilia como tu pode, mas se o outro não aceita, o que tu vai fazer? Como reage a luz da candeia, tu leva ela, tu tu ajuda ele a se iluminar com a tua luz, mas se ele não aceita, parte para outro, como dizia no texto. Se é naquela casa tu não é aceito, eles não querem te ouvir, segue para outro. Na verdade, que Sem rancor. se colocar assim, agora começando, coloco a mão na consciência, eu já tenho uma predisposição de achar, né, não que eu sigo achando que é injusto determinadas coisas, só que assim, não é um motivo tão forte a injustiça para tomar atitudes, né, determinadas atitudes, né, e isso é um fato, Então a gente tem que se preocupar com quem somos e o que fizemos. E os outros, cada um se responsabiliza por isso. que faz, então, Porque a gente não vai mudar o mundo. Tá ok? Alguma dúvida mais? Então vamos fazer a prece de Cáritas, rogando a Deus, assistência espiritual, que possamos ter discernimento, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, que conversamos hoje. Dir a Deus, a Jesus, os nossos guias e protetores, a força, o ânimo e a coragem. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àqueles que passam pela aprovação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem.
e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Deus, queremos de alguma maneira merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Senhor. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deva refletir-se a vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Assim seja. Eu gostaria só de encerrar com uma oração por aqueles que vieram aqui hoje no plano espiritual, se despedir, que estão de partida, que têm um trabalho nesses novos planetas que vão se encontrarem por lá. Agradecer a presença de todos os espíritos que de alguma forma acompanham, né, cada um de nós, que já estão no plano há algum tempo e que vão passar um tempo sem que nós nos encontrem, mas que esse tempo seja curto, que eles possam ir fazer a tarefa deles por lá e retornarem para cá, se Deus quiser, junto conosco. E espero que todos nós possamos ficar aqui também, né, neste mundo melhor. Que assim seja.